Olá a todos, saúde a todos com a doce, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos aqui no nosso 6º dia ressignificando a jornada. Traz aí como grandes ensinamentos. Quero dizer para vocês que quando eu comecei a ressignificar a minha jornada, coisas em minha vida ficou mais fácil para eu aprender a lidar. E trago aqui para vocês, dentro das minhas experiências, histórias que coincidem de alguns fatos os quais eu passei durante a minha jornada, amém? Trago aqui hoje a história de Abigail, em 1 Samuel capítulo 25, versos 33. Bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e vingar-me pela minha mão, pela minha própria mão, corrigindo. Queridos, o que eu entendo aqui? Essa mulher, ela teve uma sabedoria tão forte, foi quando o caos bateu à sua porta. E quantas vezes enfrentamos caos dentro do nosso lar, ambiente de trabalho, ou seja, nós enfrentamos caos em algum momento da nossa vida. Davi estava totalmente enfurecido e Nabal havia insultado o homem que havia protegido o seu rebanho. E tudo aqui aponta para que houvesse sangue para a vingança, ou seja, foi uma ira ali. E Deus levantou essa mulher, Abigail, esposa de Nabal. Porque ela não era uma profeta, ela não era rainha, ela era esposa de um tolo. E isso nos deixa a pensar o quanto essa mulher teve sabedoria dentro dessa palavra. Abigail, ela não teve tempo de pensar muito, sabe? Tem coisas que a gente não precisa ter tempo para pensar. A gente precisa agir com discernimento. Abigail, ela agiu com discernimento, ela agiu com sabedoria, ela foi rápida para salvar toda a sua casa da morte. E hoje, Deus, ele quer levantar mulheres e homens de Deus com sabedoria de Abigail. Deus, ele não quer que você aí haja por impulso, não. Que você revidem por impulso. Mas Deus quer proteger você com as situações que você pode causar, né? Eu digo causar no impulso, com palavras, reações, ações que podem trazer aí um caos sobre a tua mente e tirar a tua paz. Eu digo que pacificar situações em meio ao caos, queridos, não é fácil. Eu sou muito, graças a Deus, eu sou muito tranquila. Mas quando eu entro em caos, eu mudei muito. Mudei muito de uns meses pra cá. Totalmente. Eu passei por uma experiência espiritual que me deixou assim. Eu não vou dizer pra vocês que eu sou uma calmaria em pessoa. Mas eu procuro estar dando a medida do meu equilíbrio, trazendo à minha vida um controle, entende? Sabe quando você pede domínio próprio? Então, eu acredito que Deus derramou isso sobre a minha vida. E a sabedoria de Deus, ela age antes do estrago, sabe por quê? Porque Abigail, ela foi muito esperta, ela foi uma mulher rápida. Ela não teve medo de agir sozinha. Ela discerniu que estava em risco. Ela não esperou a casa cair. Ela não foi uma mulher de ação no tempo certo, assim. Por exemplo, espera aí mais um pouquinho, eu vou lá, vou esperar o caos aqui cair a casa. Mas ela foi lá e tomou uma decisão. A sabedoria do alto, ela não é passiva, ela é ágil. Ela interrompe tragédias que o inferno arquiteta. E quantas mortes por questões emocionais e espirituais têm acontecido simplesmente porque faltou sabedoria no caos. E caos é uma palavra que traz muitos e muitos levantes. Por quê? Porque pessoas hoje sofrem por alguma situação
e muitas vezes não entende ou não sabe responder às questões que mais afligem dentro do seu interior. E Davi, ele tinha razão. Ele tinha. Vamos, cá entre nós, amados e queridos do Pai, ele tinha razão. Mas ele teria agido errado se ele agisse pela emoção do caos. E muitas vezes a ira, ela vem justificada em uma falta de sabedoria. Por quê? Porque quantas vezes muitas vezes, por não ter sabedoria nem maturidade, eu era muito jovem, tinha 22 anos na época. Hoje eu tô com quase 50. Eu tenho um filho de 32, Lindenberg. E ele, quando me fazia muita raiva, eu estava muito estressada, eu ficava cega. Eu pegava o chinelinho, ó, pá, pá, pá. Errado, a gente sabe que sim. Mas o certo é você conversar. E eu conversava muito, só que eu não tinha a maturidade nem paciência para lidar. E sempre tinha alguém ali para interceder, sempre tinha alguém para trazer a calmaria. E às vezes a gente peca por impulso, queridos. Sabe? A gente não pode pôr a mão onde o nosso coração, muitas vezes, ele está dentro da emoção. Por quê? Porque a gente começa a nomear nós mesmos com espírito de tolice, porque a gente não escuta Deus. E a gente começa a o quê? A se separar de nós mesmos, da nossa pessoa que somos e da atitude que nós tomamos. Por isso que muitas pessoas têm sido confrontadas com a graça. Por quê? Porque elas não escalam os conflitos. E muitos se protegem porque têm os seus chamados. E eu vou dizer algo muito importante para vocês. Impedir decisões irreversíveis no momento da ira é importante. É muito sábio. Sabe por quê? Porque cabeça quente faz besteira. Cabeça quente é agir pela emoção. E Abigail, ela não estava apenas impedindo um massacre. Ela salvou Davi de um erro que perseguiria ele depois. Quantas vezes Deus levanta alguém para nos parar? Quantas vezes o Espírito Santo manda Abigail ao nosso caminho? Eita Deus está falando hoje. Então, queridos, muitas vezes em minha vida Deus enviou Abigails que foram recompensadas pela sua sabedoria, sabe? Porque existem muitos Nabals por aí, pessoas ingratas, pessoas que não são, aliás, ninguém é perfeito, mas não são dignas de ter a nossa amizade. Eu vou falar isso para vocês, por quê? Porque todo mundo aqui já teve um momento difícil, já teve um momento de caos. Davi, ele foi fiel porque ele ouviu a voz de Deus. E após aquele caos, Nabal morreu. E Abigail foi o quê? Foi honrada porque Davi tomou ela por esposa. Olha só. Quantas vezes nós passamos por momentos sem sabedoria e o tempo do caos, ele é recolocado por Deus no lugar de honra. Aquela mulher saiu da sombra de um tolo para a casa de um rei. A sabedoria te tira de uma história de vergonha para te posicionar para uma rota de honra. E a sabedoria de Abigail, eu estou arrepiada, gente. A sabedoria de Abigail, queridos, foi inteligência no Espírito Santo. Sabedoria espiritual é enxergar o espírito por trás da afronta. Sabedoria espiritual é entender e saber a hora de falar e de calar. Sabedoria espiritual é entender que é melhor impedir o mal do que ter razão depois do estrago. Ah, pastora, mas aqui, você não está entendendo não, pastora Geórgela. Aqui em casa, aqui no meu trabalho, aonde eu fico,
Ah, momento, pastora, que dá vontade de abrir mesmo a boca, dá vontade de falar, eu não aguento. Pois fecha a sua boca. Porque o Senhor, Ele está te impedindo de tomar decisões que te podem sim trazer dores eternas. Deus hoje está levantando aqui Abigails dentro de você. Sabe por quê? Porque você não vai mais se vingar pela sua própria mão. Porque o Senhor, Ele está te defendendo. Outra coisa que eu quero trazer aqui para você. Você precisa aprender que muitas vezes, por tomarmos decisões que não estão diante do que Deus aprova, sofremos consequências grandes. Abigail é a prova, sabe, queridos, de que não precisamos ter títulos para ter boca profética. Abigail, ela é a prova de que você não precisa de púlpito para mudar destinos. Basta você ter sabedoria e obediência. Abigail é a prova que Deus está hoje ativando conselheiros espirituais no secreto, entendendo e levantando intercessores com discernimento e direção. Abigail nos mostra e também traz como essa história um grande aprendizado que pacificadores que entendem o tempo de Deus podem viver mais tempo. Mulheres e homens de Deus que protegem reis e famílias, igrejas com voz do Espírito, são pessoas com sabedoria de Abigail. E essa sabedoria, ela não é humana, ela é celestial. Sabe por quê? Porque essa sabedoria, ela age onde a carne grita. Essa sabedoria, ela age onde você resiste, quando a alma se inflama. Essa sabedoria, ela interrompe antes de que o caos aconteça. Ei, você é a resposta de Deus para esse ambiente. Você é resposta de Deus. Bendito o teu conselho e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Abigail, queridos, essa mulher, ela veio como resposta de Deus hoje, ela veio não como intrometida, né? Mas ela veio para o que você precisava ouvir. Ela veio para o que você precisa ouvir que seja dito. Essa mulher, ela veio de uma geração, queridos, de pessoas que talvez, essa mulher talvez por Nabal ser um homem tolo, essa mulher talvez era uma pessoa que ela tinha sabedoria sim, porque ela teve que agir com urgência, então ela foi uma mulher muito sábia e ela agiu com urgência. Mas eu entendo aqui que por Nabal ser um homem tão tolo, essa mulher, ela deve ter sofrido muito na mão dele. E a sabedoria no tempo da urgência, ela nos dá a capacidade de ouvir e de ver. Sabe? Há sabedoria, mas quando nós agimos sem sabedoria, nós agimos pela emoção. Deus está levantando uma geração que será marcada pela espada, pelo conselho e também pela sabedoria que impede tragédias. Deus está levantando hoje pessoas aqui que vão proteger sim a sua casa, pessoas aqui que vão proteger sim a Davi dele mesmo, pessoas aqui que vão proteger a casa do juízo, pessoas aqui que vão proteger, e o plano de Deus vai estar dando força à sua postura. Ei, se você é mãe, você pode ser o muro entre a ira e o filho e o juízo. Você que é esposa, você pode ser o muro entre a insensatez e a separação. Você que é pastor, intercessor, líder, seja o muro de Abigail que segura o céu no tempo da tensão. Eu sei que muitas vezes estamos tão atordoados com tantas lutas e adversidades,
Mas o Espírito Santo, ele levanta hoje pessoas. E Deus quer pessoas que possam reconhecer que se não fosse Abigail, Davi teria errado. E essa mulher, ela foi voz do Espírito Santo. Ainda que sem um título, ela foi uma intercessora. Ela foi uma fonte. Essa mulher foi uma fonte. O Espírito Santo aqui está me revelando que ele está levantando Abigails espirituais em lugares improváveis. Na empresa para evitar decisões desastrosas. Na igreja para impedir divisões. Na família para evitar destruição pela emoção. No casamento para ser a ponte de reconciliação. Abigail, ela não apenas acalmou a situação, mas ela ativou um futuro com inteligência. Ela foi porta de livramento para Davi e para ela mesma, porque quem age com sabedoria entra na rota do favor. Quem honra o Espírito prepara o caminho para o trono. Ela saiu da casa do tolo para a casa do ungido. Queridos, não foi sedução, ela foi obediência, não foi manipulação, foi direção divina. Ei, Deus quer que você hoje seja Abigail, sabe? Essa sabedoria que você vence no reino, ela é acompanhada, sim, de confronto, sabe? Por quê? Porque para você vencer com sabedoria, você precisa confrontar sem se ferir. Você precisa vencer sem se agredir. Você precisa se proteger e proteger a promessa sem destruir ninguém. Porque muitas pessoas, elas não sabem se proteger, ou elas se protegem e ferem alguém por causa da sua ira, ou elas se recolhem. E a sabedoria, ela tem que nos acompanhar. Por quê? Porque a ponte para a honra de amanhã é ela. Então, através dessa palavra, não se torne uma vítima do caos, mas seja resposta no meio dele. Deus, ele quer que você seja resposta no meio do caos, sim. Sabe por quê? Porque você é a Abigail dessa geração. Você é uma pessoa que você precisa, nesse momento, entender que a condução de Deus, ela é também partida pelo clamor. A sabedoria do Espírito Santo é também intercessão por pessoas que estão à beira das decisões erradas. Liberação profética sobre pacificadores, intercessores. Deus também exorta, mas ele nos firma contra qualquer tipo de precipitação. Deus, ele é vingança, mas ele não é carne, ele é espírito. Então, queridos, a gente precisa aprender a reconhecer que muitos foram livrados por conta de Abigail, porque ela foi silenciosa e ela enviou para que Deus pudesse ali trazer e derramar o Espírito Santo sobre a vida dela. Agora nós vamos orar. Eu quero pedir a você que está aí nesse momento, que você coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre nós o Espírito de sabedoria e revelação, Pai, nesse momento possa ser derramado. Que a sabedoria que vem do alto, ela seja, Senhor, pacífica e cheia de bons frutos, para que nós possamos ser mais compreensivos. Senhor, nos ensina a sermos vozes que impedem guerras. Senhor, nos capacita a sermos resposta em meio ao caos. Senhor, que em tempo de crise nós possamos ter autoridade espiritual, Senhor, ainda mais para pacificar os ambientes violentos. Nos levanta, Senhor, para a nova geração. A geração que não age, Senhor, com sabedoria, age com espada. Mas que nós venhamos, Senhor, ter sabedoria e levar conselhos. Levanta homens e mulheres, Senhor, que se freiam para não se destruir. Levanta homens e mulheres que sejam intercessores. Abigails que andam em humildade, sabedoria, mas com ousadia também celestial. Senhor, que nós possamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, estar diante do Senhor a cada dia,
com o coração, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Não deixa, Senhor, que as decisões precipitadas possam acontecer. Não deixa, Senhor, que os rompimentos, Pai, se concluam. Não deixa, Senhor, que as palavras destrutivas possam ser balançadas. Não deixa, Senhor, que os caminhos errados possam ser trilhados. Pai, que possa surgir hoje, agora, uma Abigail ou um Abigail com caminhos, Pai, que venha com conselhos benditos, que venha com livramento bendito, que venha com a Tua palavra bendita, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que você, querido e amado do Pai, não vai mais se estragar, não vai estragar a sua unção por causa de uma ira momentânea, mas você vai sim marchar para o seu futuro por causa da atitude, aleluias, de sabedoria que você vai ter. Você vai marchar para o seu futuro, para uma atitude de sabedoria que o Senhor te dá. Amém? Amados, que Deus possa derramar sobre a sua casa, a sua família. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, fale com as pessoas sobre essa palavra para que mais pessoas possam aí conhecer o nosso canal. Em nome de Jesus, amém? Deus possa abençoar a sua casa, a sua família com toda sorte de bênção.